Hoje eu quero falar um pouco sobre algo ligado a isso, a questão do mover do Espírito Santo, por uma ótica que possa te instigar, que possa te provocar, né? E sabendo como é que Deus age, como é que Deus atua. É interessante que quando Jesus, ele antes de subir, antes de ser assunto aos céus, ele deu uma ordem. A gente vai falar sobre isso hoje. Para que os discípulos eles pudessem serem conduzidos novamente para Jerusalém. E que lá eles aguardassem o derramar do Espírito Santo. E lá assim fizeram. Então a gente hoje vive um momento onde o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado e a promessa de Joel 2 se cumpriu naquele dia. Amém? E ali, literalmente, na semana de Pentecostes, da festa de Pentecostes, ocorreu o derramar do Espírito Santo, que inaugurou a eclésia, a igreja, né? O paracleto de Deus, através do Espírito Santo, foi revelado, foi manifestado. E a igreja, ela teve início a partir daquele evento do derramar do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o que o Senhor estava dizendo, ele disse, olha, a igreja não vai começar, a igreja não vai avançar, enquanto o Espírito Santo de Deus não tenha sido derramado, né? Ele definiu isso, né? Definiu esse tempo e esse cumprimento para todos os apóstolos, todos os discípulos. E interessante que eles entenderam isso, eles compreenderam isso. E eles perceberam isso de uma forma prática, na própria mudança na vida deles e da forma ao qual eles se moveram. Porque eles começaram a se mover de uma forma diferente, onde o sobrenatural do Senhor começou a ser evidenciado a partir dali. A palavra deles não eram mais as mesmas, né? As ações deles não eram mais as mesmas. A autoridade deles não eram mais a mesma. Então, daí então, o Senhor vem se movendo, e muitas ondas de derramar do Espírito Santo, que nós definimos como avivamentos, eles vêm acontecendo ao longo da história, né? Nós temos a história dos avivamentos, né? E eu posso encorajar você a buscar ter esse conhecimento, a podermos conhecer como se deu a história de vários avivamentos na face da terra, em muitos lugares. Essa história é uma história importantíssima, né? Glória a Deus que a gente tem visto muitas pessoas que têm se interessado, inclusive jovens que têm se interessado por isso, né? E que têm buscado isso. Isso tem sido um tempo de despertamento para isso. E eu entendo que nós estamos chegando para o período das últimas chuvas sobre a terra, ao período do último sopro do Espírito Santo sobre a terra, a maior colheita da história, ao maior mover de Deus que nunca houve e não haverá semelhante ao que Deus irá fazer para os últimos dias. Amém? Então, do mesmo jeito que existe um cenário, que é um cenário difícil, um cenário que é um cenário de caos, as coisas a nível do sistema mundial não vai melhorar, mas na contrapartida,
o Senhor vai dar uma resposta com o maior avivamento da história, o maior derramamento do seu espírito, o maior mover, a maior colheita da história, onde Deus irá levantar a sua igreja de uma forma extraordinária e sobrenatural. Quem crê nisso se expresse, faça alguma coisa no nome de Jesus, porque nós estamos crendo nisso, nós estamos gerando isso, nós estamos gestacionando isso. E não existe algo tão mais importante de sermos ativados através do Espírito Santo de Deus e preparados para esse tempo. Amém? Não existe, irmãos. Precisamos, enquanto igreja, nos prepararmos para este tempo. E eu entendo que Deus, Ele não precisa, escute isso, Deus, Ele não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas. Amém? Deus não precisa de grandes coisas para fazer coisas grandes. Ele não precisa. O Senhor não precisa de uma grande estrutura para que o mover do Espírito deles comece a ser manifesto. E quando nós vemos as histórias do avivamento, nós entendemos isso. Então, talvez o resumo da mensagem que eu poderia trazer para você essa noite é que nós já temos gente suficiente para aquilo que Deus quer fazer no nosso meio, na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Amém? E, entendendo isso, eu quero abranger isso, porque é muito importante nós termos esse entendimento, é que Deus, Ele nunca vai desprezar o dia dos pequenos começos. Amém? Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Diga: Deus não vai desprezar o dia dos pequenos começos. Então, que essa palavra seja incorporada no seu coração, em tudo que você for fazer, porque em tudo que nós iremos fazer, na maioria das vezes, nós nunca iremos começar algo grande. Nós iremos começar coisas pequenas. Iremos ter os pequenos começos, e Deus leva em conta os pequenos começos. Amém? Amém ou não amém? Então entenda isso. Talvez Deus esteja falando algo para você e te despertando para algo que você pensa, talvez, que você sonhe, talvez, em fazer, em realizar, em empreender, e talvez exista alguma trava aí, alguma dúvida, algum medo, algum receio, alguma raiz de incredulidade no seu coração, mas eu quero te dizer essa noite: Deus leva em conta o dia dos pequenos começos, e aquilo que é pequeno hoje, amanhã será maior, e Deus dará o crescimento, Deus irá florescer, Deus irá fazer com que ele se torne o sócio desse teu empreendimento, e tudo que Deus entra se torna grande, tudo que Deus entra se torna expressivo, se torna notório. Então eu quero declarar essa noite para você, que talvez haja um pequeno começo, um embrião nascendo, uma ideia, algo que está no seu coração, está latente no seu coração, e talvez seja pequeno, mas é pequeno hoje, é simples hoje, mas amanhã será um tesouro nas suas mãos, e será algo que será usado para abençoar muitas pessoas. Quem recebe isso? Então se expresse no nome de Jesus. A palavra que Deus tem falado no meu coração é que não despreze o potencial das pessoas. E eu estou aqui essa noite para dizer: não minimize, não se descreditize, não tire o crédito que Deus olha e que coloca em você, e que você muitas vezes tira esse crédito em você mesmo.
Deus olha para você de uma forma diferente. Há um potencial aí dentro de você. E nós não podemos desprezar o potencial nem de pessoas que se acham que não têm. De pessoas humildes, talvez despreparadas, que não estão capacitadas, ou que não se sentem dessa forma, mas nós não podemos desprezar o potencial que há. Porque tudo isso é algo que pode nos surpreender. Porque essa é a visão do reino. Amém, irmãos? A visão do reino é contradizer talvez o nosso padrão, contradizer talvez os modelos e estereótipos que nós muitas vezes estabelecemos. O Senhor vem para contradizer tudo isso. E, irmãos, eu sou ricamente abençoado com essa palavra de Paulo, lá em 1 Coríntios 1, 27, onde o Senhor, Ele lança, e Ele quebra os padrões que o mundo muitas vezes estabelece. E eu acho isso a coisa mais extraordinária, porque eu me vejo dentro dessa realidade que o apóstolo Paulo fala, lá em 1 Coríntios 1, 27, e eu não me canso de olhar para isso, e de me enxergar, e de lançar essa palavra como algo encorajador, desafiador para você. Porque esse texto, ele diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Você já imaginou as coisas loucas do mundo? Para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas. As fracas. Aquelas que se sentem fracas, sem força, sem capacidade. E ele diz do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes. Glória a Deus. Glória a Deus. As coisas humildes do mundo. E até as desprezadas. Irmãos, se talvez você na sua pior situação, no seu pior cenário, não se enquadrar aqui dentro desse, eu quero lhe dizer que você se torna indesculpável. Aquelas que não são, para reduzir aquelas que são, amém? Tem muita gente que acha que é, E o Senhor, na verdade, não está escolhendo aquelas que acha que são. O Senhor está interessado naquelas que acha que não são. Se você acha que você é alguma coisa, você está fora do menu de Deus, da preferência do Senhor. Mas o Senhor, Ele está atrás daquelas que acham que não são. Amém? Qual a desculpa que nós iremos ter diante disso? O que nós poderemos apresentar? Porque se você acha que você é louco, o Senhor está com você, e o Senhor vai transformar a tua loucura em algo extraordinário dentro do reino de Deus, amém? Se você acha que você é fraco, o Senhor vai usar na sua fraqueza. Se você acha que você não é de uma estirpe nobre, que você é uma pessoa muito humilde, Deus está aí, viu, irmãos? O foco de Deus, a mira de Deus está aí. E se você acha que você foi rejeitado e desprezado, olha, quero lhe dizer, é você mesmo. É você mesmo. E se você acha que você não é coisa nenhuma, o Senhor continua a dizer, é você que eu quero levantar e usar. Amém? Então, querido, deixa eu te dizer, não tem desculpa. Não tem desculpa, porque o Senhor está na contramão, Ele está dizendo pelo contrário, amém? Diga pelo contrário, o Senhor está indo na contramão. E é por isso que os olhos do Senhor estão voltados para você.
Amém, queridos? Então, a forma de Deus estar levantando, né, é uma forma completamente diferente. E é muito interessante como o Senhor, Ele precisa mudar a nossa ótica. O Senhor precisa mudar a nossa ótica. O Senhor precisa mudar os nossos olhos para que Ele possa transformar o nosso olhar semelhante ao olhar dEle. Amém? Amém ou não amém? Amém. Que o Senhor nos faça enxergar feito Ele nos enxerga. Que os nossos olhos possam olhar para as pessoas e que elas possam ser as mais improváveis possíveis e a gente ter um olhar de dizer, meu Deus, essa pessoa nas mãos de Deus, Deus vai fazer algo sobrenatural, algo extraordinário, algo poderoso, que os nossos olhos possam ver como o Senhor vê. Amém? Por isso, irmãos, que Deus, Ele nos deu provas o suficiente para isso. E quando Deus manda Samuel na casa de Jessé, o Senhor teve que mudar a ótica e a visão do profeta. Amém? Que o Senhor mude a nossa ótica e a nossa visão profética também para esses dias. Amém? Porque muitas vezes Deus precisa mudar a nossa visão profética. E Deus fez isso, essa virada de chave na vida de Samuel, e ele disse para Samuel, Samuel, eu não vejo como você vê. Amém, irmãos? Dê um glória a Deus por isso. Senhor não vê como a gente vê. E o Senhor naquele momento foi mudando a ótica do profeta. Até que Davi se levanta, e tendo Davi se levantado, Davi enfrenta um desafio na vida e uma grande oportunidade na vida dele. A vida onde ele enfrenta o gigante mais temido de um dos povos levantados como um dos maiores inimigos de Israel, né? E olha, queridos, os recursos que Deus utilizou foram recursos completamente fora do escopo, completamente fora da curva. Até se tentou fazer um ensaio, bota aqui uma armadura, levanta aqui um escudo, bota aqui uma espada, mas não coube. Não deu, porque a forma que Deus estava forjando era diferente. E de repente, todos os recursos que poderiam ter sido utilizados para vencer aqueles gigantes, apenas foram 5 pedrinhas. Amém? Amém? 5 pedrinhas. E das 5, ele só usou uma pedrinha. Então, a grande pergunta que nós podemos fazer hoje é: o que é que você tem nas mãos? Porque talvez você olhe para as suas mãos e diga, eu não tenho nada nas mãos. E o Senhor pode estar dizendo para você, arruma 5 pedrinhas. Vai ali no vale, vai ali e arruma 5 pedrinhas. Porque eu vou usar você com 5 pedrinhas. Eu vou fazer você vencer um gigante com 5 pedrinhas na mão. Ei, você está me entendendo? Qual é o recurso que você está na mão? Se trata sobre isso. Certa vez um homem não tinha nada com que lutar e ele pega um pedaço de osso de queixada de burro. Como é que você vence um exército de 1000 homens com um pedaço de osso? E Sansão venceu um pelotão de 1000 homens com um pedaço de osso na mão. Eu pergunto mais uma vez, o que é que você tem nas mãos? O que é que você tem nas mãos? Porque esse é o Deus que entra dentro do contraditório nosso.
das expectativas que muitas vezes, né, os nossos olhos não conseguem enxergar. Porque Deus levanta um copeiro, não era um engenheiro, não era um construtor, mas ele restaurou os muros de Jerusalém, e Deus usou ele de uma forma extraordinária, mas ele era um copeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes, talvez a gente justifique: mas eu não fui preparado para isso. Eu não estou habilitado para isso. A minha preparação, a minha graduação, o meu conhecimento, ele não está voltado para isso. Pois é, Deus pegou um copeiro para ser um reconstrutor. O que é que um copeiro sabe de uma reconstrução de um muro em uma cidade, de restabelecer um governo local dentro de Jerusalém? Mas sabe o que é, irmãos? Uma disposição no coração. Dispõe-te para fazer aquilo que Deus quer e deseja que você faça. Amém? Lança fora as desculpas e justificativas e abre o teu coração para que Deus possa mover no teu coração nos propósitos que Ele tem para você. E eu estou aqui essa noite para dizer que Deus tem propósito com você. Dá uma cotovelada aí, agride a pessoa que está do teu lado aí de alguma coisa e diz: Deus tem propósito com você. Tem gente que está levando isso a sério, né? Nós precisamos entender isso, né? Certa vez o profeta chegou na casa de uma viúva e disse para ela: o que você tem aí? E ela disse: eu não tenho nada. Foi a primeira palavra. E depois ela disse: não, tem uma botija e tem um pouquinho de azeite. Amém? Amém? Querido, deixa eu te dizer. Talvez você se sinta igual essa viúva, desprovido de alguma coisa, mas tem lá uma panelinha, um resquíciozinho lá, e tem um restinho de azeite lá naquela botija. Eu quero te dizer, é o suficiente para Deus. Amém? É o suficiente para o Senhor. E o Senhor vai chegar para você, diz: vai lá, chama os teus vizinhos e manda recolher um bocado de panela. Recolhe panela vazia. Porque a partir de hoje não vai faltar azeite na tua botija, nem farinha na tua panela, e o Senhor vai suprir aqui a fome durante mais de um ano, porque eu quero saber o que é que você tem nas mãos, e eu vou te usar com pouco recurso que você tem nas mãos. Amém? Um pouquinho de azeite. Deus, Ele é especialista nisso, né? O Senhor, certa vez, levantou homens com um pedaço de madeira na mão, um cajado, e Deus fez coisas extraordinárias com um cajado, com uma capa, com um manto. Deus usou profetas e homens de Deus. E Jesus era uma influência extraordinária, irmãos. Quando a gente olha para o que Jesus ele foi capaz de promover, e quando nós vemos isso nas Escrituras, nós ficamos muito impactados. Porque lá em Lucas fala que Jesus, ele se retirava para regiões desertas. A multiplicação dos pães e dos peixes foi em uma região deserta. Jesus estava indo para uma região deserta, e você imagina
uma multidão de 15 a 20 mil pessoas acompanhando Jesus para um local deserto. Dá para pensar nisso? Porque é isso que a palavra de Deus fala, que naquele momento Jesus disse: olha, o povo está com fome. E os discípulos disseram: Senhor, despede eles para que eles possam voltar e eles possam encontrar alguma cidade onde eles possam comprar algo para comer. Jesus disse: nada disso. Vamos alimentar esse povo. Senhor, como? Não tem dinheiro suficiente para isso. Não tem como fazer isso. E Jesus pergunta: não, o que é que a gente tem? Não, tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor realiza, queridos, naquela região. O Senhor ia para as regiões desérticas e o povo, está escrito lá, dizia assim: Senhor, não vá, fica aqui. E Jesus disse: eu não posso ficar, porque eu tenho que cumprir a minha missão em outras cidades e aldeias. E o que é que fazia? O povo acompanhava. E diz que naquele dia tinha 5.000 homens. Irmãos, 5.000 homens, porque assim se contava, né, naquele tempo. Mas se você considera que eles poderiam estar com suas famílias, mais uma mulher, no mínimo 2 filhos, porque eles tinham muitos filhos, multiplica isso. Então se estima que naquele momento, em torno de 15 a 20 mil pessoas foram alimentadas, apenas com 5 pães e 2 peixinhos. Amém? O que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão? Ou eu poderia perguntar: o que é que as suas mãos podem produzir? É o que o Senhor constantemente está nos perguntando. O que é que nós temos nas nossas mãos? O que é que eu posso fazer com os recursos que você tem nas mãos? E Ele está dizendo: não precisa ser muito. Você precisa acreditar e crer naquilo que eu posso fazer com você e através de você. Amém? E você sabe que, de posse de todos esses levantamentos, era interessante que quando Jesus ele chegava no lugar, havia uma afluência de muita gente. E as estatísticas dizem que sempre o número era esse. As pessoas, muitas vezes, elas não conseguiam acompanhar Jesus de uma aldeia para outra. Muitas delas tinham que voltar para suas casas, para as suas cidades e para as suas aldeias. Mas quando Jesus chegava em uma outra cidade uma vez, o alvoroço começava novamente. E a multidão começava a se ajuntar para ouvir a Jesus, para ir de encontro a Ele, para que Ele pudesse tocar nas pessoas, para que Ele pudesse libertar aqueles que eram cativos, para que Ele pudesse curar, para que Ele pudesse, de fato, pregar o Evangelho das boas novas. E as multidões, elas sempre afluíam com Jesus. Então, os estudos falam que Jesus sempre tinha 5 a 10 mil pessoas acompanhando Ele para onde Ele ia. Era um número mínimo. E aí você imagina o que é que Jesus não provocava nas autoridades das cidades. Você já imaginou isso? Ele adentrava uma cidade e de repente uma multidão de pessoas ao seu redor. E as pessoas e as autoridades: o que é isso? O que é esse cara? Para onde ele vem, ele arrasta a multidão, as pessoas correm, as pessoas ficam ali, seguem ele para onde ele vai. Incomodava, de fato, os religiosos da época, que não conseguiam juntar essas pessoas. E quando os sinais, os prodígios e as maravilhas eram evidenciados, incomodava ainda mais. Jesus ele mudava a logística de uma cidade completamente. Impactava tudo isso, né? Mas se estima que de fato Jesus tinha essas pessoas que acompanhavam ele
dentro das cidades e aldeias, mas existia ao menos umas 500 pessoas, que para onde quer que ele fosse, essas 500 pessoas acompanhavam Jesus. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E dessas 500, ele tinha 70 que eram discípulos. E desses 70 discípulos, ele tinha 12 que eram líderes, que o Senhor havia estabelecido como líderes apostólicos. Mas o início da jornada de Jesus, ele foi assim, ela foi explosiva. Jesus, quando começou, depois de ser batizado e começou a curar, a explosão de pessoas que acompanhavam Jesus era assim. Agora, a grande pergunta que se faz é que, ao final da vida de Jesus, ao final do cumprimento da sua missão, as multidões já não existiam. Jesus começou com muitas multidões, mas ele terminou com apenas 11, porque um se suicidou. Muitos correram, alguns negaram, outros se esconderam, apenas um ficou aos pés de Jesus, da sua cruz. E depois de tudo isso, talvez na perspectiva humana, o ministério de Jesus foi um grande fracasso. Porque ele terminou com 11 num estado de fragilidade terrível. Sim ou não? Sim ou não? Imagina, depois de ter vivenciado tudo, de ter feito o que ele fez, o término, o saldo, foi de 11. Aí Jesus entende, ele disse, eu preciso voltar. E eu preciso completar aquilo que eu comecei. E Jesus veio, mesmo sendo bem sucedido a sua missão. Ele disse, Abba, eu preciso de mais 40 dias. Porque com 40 dias, tudo se transforma. Olha para esse número de 40. 40 dias é uma mudança de chave, é uma mudança de ciclo, é uma mudança de estação. Em 40 dias, o Senhor muda uma chave, vira uma chave e muda uma estação na vida daqueles homens. E diz o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, que a ressurreição de Jesus é um fato inquestionável, porque existem tantas evidências históricas que ninguém tem a capacidade de questionar que Jesus ele não tinha ressuscitado. Muitos arqueólogos, historiadores tentaram comprovar que isso não era verdade, eles não conseguiram. E diz lá em Coríntios, 1 Coríntios, que pelo menos Jesus foi visto por 500 pessoas. Agora pensa aqui junto comigo. Você era um discípulo ou seguidor de Jesus. Maria Madalena vai lá no templo. Quando chega lá, se depara com uma pedra removida, o templo vazio. 2 anjos se apresentam e dizem, eu sei quem tu procuras, mas eu quero te dizer, ele ressuscitou. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vai e avisa para os discípulos que ele ressuscitou. Imagina aquela mulher, como ela simplesmente não se sentiu vendo o depoimento de 2 anjos do Senhor falando isso para ela, o coração dela como não estava, porque o anseio dela de pegar o corpo de Jesus, de perfumar o corpo de Jesus, de estar ali, né? Enfim, era grande. E de repente, essa boa notícia, e ela sai correndo para avisar os discípulos, né? E depois você sabe de tudo, porque Jesus se apresenta para os discípulos no caminho de Emaús, e depois lá se reunindo com eles, e aí imagina que
toda aquela notícia se espalha e pessoas começam a afluir para ver Jesus, para presenciar que realmente ele havia ressuscitado. Olha, eu pensando nisso, eu digo, meu Deus, se eu soubesse dessa história, eu iria colar nele. Sim ou não? Eu ia colar nele. Eu não ia largar. Onde é que ele está? Onde é que ele apareceu? Ia correndo para lá para ter esse tempo e esse momento lá com ele. E os discípulos souberam. E em todas as aparições de Jesus, eu acredito que essa notícia correu e as pessoas afluíam para vê-lo, para ouvi-lo, para estar com ele. E você sabe de uma coisa? Depois de concluir todo esse tempo, Jesus disse, olha, eu vou para Betânia. E Jesus chama os discípulos, vamos para Betânia. Eu já falei sobre isso, né? Jesus escolhe Betânia porque Betânia era um lugar importante para o Senhor. Uma cidade importante. Um lugar de refúgio, um lugar de refrigério. Era Betânia para o Senhor, marcante. O Senhor chama os discípulos. Eu fico imaginando, né, as pessoas dizendo, olha, Jesus está indo para Betânia. De repente aquele frenesi, as pessoas indo também para Betânia. E lá em Betânia, o Senhor, ele se despede. Ele disse, olha, aqui vai encerrar essa etapa da minha missão, que está cumprida com vocês. Eu vou subir para o Pai. Agora tem uma coisa. Voltem para Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Amém? O que é que você iria fazer? Hein? Porque não foi uma sugestão. Jesus, ele não dá uma sugestão. O Senhor dá uma ordem. Amém? Uma ordem, voltem para Jerusalém e fiquem lá. Fiquem lá esperando o cumprimento da promessa. E por certo, aquelas pessoas iam. E dizem que essas 500 pessoas, essas pessoas estavam lá. E essa notícia corre. E eles estavam lá. E o tempo que durou da sua subida aos céus até a espera em Jerusalém foram 7 semanas. 7 semanas eles faziam o quê? O que é que eles faziam reunidos? O que é que vocês acham? Oravam, jejuavam, buscavam. Ali, durante aquele tempo, eles elegeram Matias, amém? Na espera eles disseram, não, vamos completar aqui. Tem algo aqui que está descompletado e a gente precisa completar. E eles levantam Matias como aquele 12 que estava faltando e continuam buscando. Só que se imagina que havia, durante todo esse conhecimento, muito mais de 500 pessoas que tiveram esse conhecimento, amém? E elas afluíram lá para Jerusalém, mas aí começaram a orar 1 semana, nada aconteceu. E continuaram orando 2 semanas, talvez algumas pessoas já foram embora. E continuaram 3 semanas, e ali muitos perseverando, porque eles tinham uma palavra, mas alguns talvez não tinham a perseverança necessária para esperar, para continuar buscando, para continuar perseverando e acreditando naquilo que o Senhor havia falado. E algumas pessoas, para resumir a história, diz o texto, que eles ficaram lá, mas apenas 120 pessoas. De todas aquelas pessoas que lá estavam, apenas ficaram 120 pessoas, perseverando unânimes na busca pelo derramar do Espírito Santo de Deus, até que
ele veio. Até que foi derramado o Espírito, e de repente um som encheu aquele lugar. E algo sobrenatural começou a pousar sobre a vida daqueles 120 pessoas, homens e mulheres, que foram cheios. O fogo de Deus foi derramado, o batismo de fogo começou a ser uma realidade na vida daqueles homens e mulheres que saíram daquele local e começaram a andar nas ruas e a proclamar as grandezas do Senhor. E aquilo que eles falavam, de repente o próprio Espírito de Deus interpretava isso, porque existia 17 nações, 11 idiomas naquele lugar, e muitos do que ali estavam só falavam o hebraico, o aramaico, mas aqueles 11 idiomas, eles eram entendidos por todas aquelas pessoas que ali estavam. E Pedro se levanta para a sua primeira pregação, e olha, irmãos, eles sabiam quem era Pedro. O depoimento está posto no livro de Atos. Eles sabiam que ele era um homem inculto e iletrado. Ele não tinha o conhecimento, ele não tinha intelectualidade, ele não era um homem, na verdade, aprovado na lei, na Torá, não tinha esse sábio conhecimento, mas ele tinha algo. Ele tinha o batismo de fogo do Senhor, ele tinha uma autoridade que as pessoas se admiraram da sua palavra. E aquele primeiro culto, o culto inaugural da primeira igreja na terra, 3.000 pessoas vieram diante de Pedro dizendo: o que é que nós precisamos fazer para ter esse Jesus e esse Nazareno? Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus e será salvo, e recebereis o batismo com o Espírito Santo de Deus. E algo sobrenatural começa a acontecer naqueles dias, irmãos. A vida daquelas 120 pessoas não foram mais as mesmas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O Senhor recomeçou tudo com 120 pessoas. E essas 120 pessoas foram as testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. De tantas pessoas, 120 perseveraram. E 120 receberam. 120 receberam o batismo de fogo e de poder do Senhor. Eu quero só fazer uma pergunta. E você faz essa pergunta aí para quem está do teu lado. Será que a gente tem 120 pessoas aqui? Ei, aonde estão as 120 pessoas? Aonde estão? Será que você é uma dessas 120 pessoas? Aonde estão? Aonde estão as 120 pessoas que irão perseverar para o último derramado do Espírito Santo sobre a terra? Aonde estão aqueles que creem nisso? Aonde estão aqueles que sonham com isso? Aonde estão aqueles que se movem em oração, em jejum e pagam um preço para que isso se torne uma realidade no nosso meio? Ei, aonde estão essas 120 pessoas? Aonde estão? Eu entendo que o Senhor, Ele pode fazer tudo isso. Ele não precisa de muitos. Amém? Amém ou não amém?
Mas entenda uma coisa do que eu vou dizer para você. Ele não precisa de muitos, mas Ele precisa de você. Porque talvez você seja, se você quiser, você vai estar nesse hall de 120 pessoas. Que Deus fará o sobrenatural e o extraordinário através de você. Você só precisa perseverar. Com algumas pessoas que talvez estejam aí do seu lado. E você possa dizer para ela: olha, vamos continuar orando por isso. Vamos estar reunidos no mesmo lugar e vamos orar e vamos perseverar para que o Senhor derrame o seu Espírito não mais em justa medida, mas sem medida, para um tempo que Ele deseja que o Espírito dele seja derramado como nunca foi. Será a chuva temporã, a chuva seródia será para os primeiros frutos, mas a chuva temporã vai ser para os últimos frutos. Onde estão? Irmãos, em todos os avivamentos, Deus nunca levantou uma multidão para um avivamento. Ei, presta atenção. Em nenhum avivamento da história o Senhor não precisou levantar uma multidão. O Senhor precisou levantar algumas pessoas. E eu quero crer que nesses últimos dias você é uma dessas pessoas. Quantidade não é ruim, irmãos. Porque quantidade revela um testemunho. Mas Deus, Ele não precisa de quantidade. E eu também não acho que Ele precisa de qualidade. Porque muitas vezes a gente coloca essa máxima: Deus não precisa de quantidade, Deus precisa de qualidade. Mas qualidade se reflete em uma imagem daquilo que é capacidade, conhecimento, habilidade. Não, irmãos. O Senhor já mostrou que não é isso. Ele disse que Ele, do contrário, Ele não pegou essa qualidade toda. Imagina, se Ele tivesse pego essa qualidade toda, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Mas tem uma coisa que o Senhor quer, é intensidade. Ele quer, ao invés da quantidade, Ele quer intensidade. Ele quer entrega, Ele quer renúncia, Ele quer obediência, Ele quer perseverança. Amém, irmãos? São esses os ingredientes que o Espírito, Ele deseja encontrar em você. Não precisa de perfeição. E o Senhor nunca, Ele estava à procura de perfeição. Ele diz que não está à procura de perfeitos adoradores. Ele está à procura de verdadeiros. Não precisa ser perfeito, mas tem que ser verdadeiro. Você está entendendo? Então, a questão essa noite daquilo que Deus deseja fazer é que Ele quer encontrar você no meio desses 120. Amém? Amém ou não amém? Ele quer encontrar você nessa pessoa intensa por uma expectativa, disposta a renunciar e a entregar, a obedecer e a perseverar em uma palavra. Aí sim, o Espírito Santo de Deus vai fazer isso através de você. Amém? Irmãos, é muito interessante, porque nós precisamos nos apropriar disso, para sermos uma testemunha, amém?
Deixa eu lhe dizer uma coisa. Como é que se define uma testemunha? O que é que eu preciso para ser uma testemunha a respeito de qualquer coisa? Preciso de quê? Presenciado. Eu preciso ter visto ou ouvido. Assim? Ou os dois? Mas ele disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas. Então ele garante a você que você vai ver e que você vai ouvir. Você está entendendo? Ele garante que você vai ver o que você nunca viu, que você vai experimentar o que você nunca experimentou, que você vai ser testemunha e você não vai poder negar aquilo que os teus olhos viram e o que os teus ouvidos ouviram. Porque Ele vai te levantar como uma testemunha de tudo que Ele irá fazer em você e através de você. E você dirá essa palavra, que mesmo em meio às ameaças, mesmo em meio à pressão, mesmo em meio ao fogo, você vai dizer: eu não posso negar aquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu vou continuar cumprindo o meu chamado, a minha missão. O meu ID é inegociável. Amém, irmãos? Olha, conta-se que Charles Finney, um dos grandes avivalistas da América, no ano de 1792, e ele foi um homem que viveu, porque ele faleceu aos 83 anos de idade, e esse homem foi um homem incrível. E diz que logo em seguida ele ter tido uma experiência com o Senhor, logo em seguida ele teve a experiência com o Espírito Santo de Deus. E ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus. E ele fala que ele recebe ondas de poder. E ele se sente diferente. Ele não se sente a mesma pessoa. E diz que, ele conta que a primeira experiência dele, ele vai para uma indústria de tecelagem. E essa indústria era uma indústria apenas onde mulheres trabalhavam. E ele foi chamado para trazer uma palavra. Ele entra dentro da área de produção da indústria, aquele barulho infernal daquelas máquinas lá, aquele barulho. E quando ele entra, muitas mulheres ali, ele chama a atenção das mulheres. E as mulheres começam a olhar para ele de uma forma carnal. E ele se sente constrangido, porque ele percebeu aquele ambiente. E diz que ele anda pela fábrica, e de repente o Espírito de Deus dispara aqui. E começa apenas a olhar nos olhos das mulheres. E ele para, e ele começa a olhar nos olhos das mulheres. E naquele momento, elas começam a se ajoelhar, em pranto e em quebrantamento, se arrependendo dos seus pecados, apenas com o olhar de Charles Finney. Ele não precisou falar nada. Naquele momento a fábrica para. As mulheres não conseguem trabalhar e ficam de joelhos. O chefe da produção diz: para tudo. Chama o resto da fábrica. E vamos aqui, você vai ministrar a palavra. E ele ministra a palavra. A fábrica toda parada naquele momento. Cessa-se o barulho das máquinas. E mais de 80% daquela fábrica
Mais de 1000 pessoas são salvas naquele dia com a palavra de Charles Finney. A sua palavra não era mais a mesma. Conta-se que ele faz uma viagem de trem da América, de um estado para o outro. E ele entra no trem, vestido de chapéu, e as pessoas não conheceram, e ele senta em um dos vagões do trem. E naquela época vinha o assessorista para recolher os bilhetes do trem. E vai. Naquele momento ele tira o chapéu, o assessorista vai recolher o bilhete para ele e olha para ele. E ele olha para o assessorista. Naquele momento, o assessorista cai em prantos, se ajoelha, entrega a vida para Jesus. Ele coloca a mão no assessorista, ele recebe o batismo com o Espírito Santo. E de repente, a mulher que estava também sentada ao seu lado, ele olha para ela, ela cai de joelhos, e o alvoroço começa no trem. Todos os vagões fazem fila para entrar no vagão de Charles Finney. Durante toda a viagem, quase 100% daquelas pessoas recebem o Jesus e são batizadas com o Espírito Santo naquela viagem, pela vida de um homem. Ah, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem o Espírito Santo. Muitos aqui já receberam o batismo do poder do Espírito Santo. Por que você não abre a sua boca? Por que você ainda não é uma testemunha? Por que você simplesmente omite de estar sendo um agente da graça de Deus aonde quer que Deus tenha levado você? Irmãos, nós temos nos tornado inculpáveis no meio disso. Nós precisamos abrir a nossa boca, irmãos. Nós precisamos cumprir o nosso ID, a nossa comissão. O Espírito Santo de Deus, ele está disponível para nós. E nós não temos utilizado os recursos que estão disponíveis para nós. O que é que você tem feito no seu trabalho? O que você tem feito com a sua vizinhança? Qual é o testemunho que você tem levantado? A sua boca tem sido aberta para falar desse Jesus que mudou a sua vida, que tem mudado a sua história, a sua casa, a sua família. Você tem que se levantar com autoridade, primeiro com autoridade, que é a autoridade que foi dada através do nome de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. A nossa vida só tem sentido se realizarmos esse propósito e esse chamado, irmãos. E nós não podemos mais esperar para isso. A seara está branca, as pessoas estão aí desesperadas, desestruturadas. Irmãos, se nós temos visto isso dentro do ambiente da igreja, quanto mais lá fora, a situação é crítica, e Deus precisa te levantar para você ser uma testemunha fiel, aquele que foi levantado com a autoridade do nome de Jesus para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho do Homem. Nós não podemos estar mais nessa inércia, nessa indiferença, nessa paralisia. O Espírito de Deus está ávido para poder nos usar. Então comece algo, pelo menos através da sua palavra, através do Evangelho, desse Evangelho que é poder de Deus. Amém, irmãos? É poder de Deus. Precisamos usar os recursos espirituais que a nós estão disponíveis e sermos ousados, corajosos. Não na nossa capacidade pessoal, mas na nossa dependência do Espírito de Deus. Amém, irmãos?
John Wesley, ele declara em uma das suas horas de intercessão e súplicas diante de Deus, e ele ora a Deus: Senhor, dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Ai, irmãos, eu tenho sonhado com isso. Deus levantar aqui no nosso meio 100 homens de oração. Será que você é um desses? Será que Deus está tocando você para isso? 100 homens de oração, tementes ao Senhor, inflamados pelo Espírito de Deus, desejosos por ser usado por eles, desejosos por cumprir a sua grande comissão, que querem ser testemunhas dele. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores da história, ele chegou e disse, ele declarou isso: eu preferia ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Porque no meio disso tudo, irmãos, tudo isso vai vir através da oração. Da oração, do jejum, do nível de entrega, do nível de busca, onde é o Espírito de Deus que vai tocar em você. Onde estão os 120 que não desistiram de buscar o Espírito Santo de Deus e houve uma resposta do céu? Eu quero lhe dizer que nesses dias o Senhor também está ansioso de trazer essa resposta para o último avivamento da história. O Senhor está ávido de encontrar pessoas que gerem isso, que estejam gestacionando isso. Olha, chega um momento na nossa vida que dentro do nosso nível de busca, de entrega, de renúncia, de uma busca incansável, chega a um nível da nossa vida que não se trata mais do quanto você tem de Deus, mas se trata do quanto Deus tem de você. E a pergunta é essa: é o quanto Deus tem de você, para que Ele possa contar com você nesses dias. Olha, tem um anjo que ele é um sniper no céu, e a mira dele está em você. Ele está esperando com expectativa, e ele já tem te incomodado, ele já tem te inquietado, mas você ainda se encontra adormecido e indiferente. Mas é chegado ao tempo de você ser despertado do sono, para que você esteja na posição que Deus espera de você. O que é que você tem nas mãos? Deus vai usar o que você tem nas mãos. Deus gera uma expectativa por você. Vamos ficar de pé.